Então, os sintomas de abstinência, primeiro é importante a gente conversar e saber reconhecê-los. São sintomas que levam à perda da concentração, você se sente mais distraído, com menos foco, pode se sentir mais cansado, muito irritado, pode ter períodos de insônia, e a irritabilidade talvez seja o sintoma que surge primeiro e que é o que mais incomoda o fumante. Pode ter uma sensação de tristeza, de vazio, de não saber o que está faltando, de não saber o que fazer com as mãos, de ter uma inquietude. Esses são sintomas básicos da abstinência à nicotina e quando eles são muito intensos, muito agudos, com uma vontade incontrolável de fumar, a gente dá o nome de fissura. Mas é basicamente um pico mais agudo dos sintomas de abstinência. E quanto tempo que costuma durar a evolução da abstinência à nicotina? Geralmente ela é muito intensa nos primeiros dias, mas mesmo assim é muito intensa que nem se compara a outras drogas. Isso que é o interessante e o perverso da nicotina, porque por que ela é uma droga tão viciante, né? A gente já falou de como ela age, que em 7 segundos ela já está no teu cérebro, que em pouco tempo ela já começa a ativar o sistema de recompensa de 2 em 2 horas, porque o nível dela vai caindo no sangue, mas os sintomas de abstinência não são tão violentos que se tornem intoleráveis e que você tenha uma interferência tão grande na tua vida social, de não poder trabalhar, de não conseguir levantar da cama, ou de não conseguir nem dormir por causa dos sintomas de abstinência. Então, se você pensar numa abstinência de heroína, de cocaína, por exemplo, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue ficar aquele tanto de tempo sem a droga, ela não consegue se manter no trabalho. Então, vai minando essa vida em sociedade, né? E ela não se adapta mais. E com isso faz, infelizmente, a situação ser é, extremamente incompatível com as atividades delas normais do dia a dia. E isso vai marginalizando a pessoa, né, do ponto de vista ali do vício, da dependência, e se torna uma situação em que ela vai aumentar muito a dose e muitas vezes acaba sofrendo uma overdose, sendo uma experiência fatal. Então, a nicotina, ela por ter esses efeitos que tem sim um impacto na sua vida, mas que você consegue estar no trabalho, você consegue estar dentro de um avião, apesar de sentir essa inquietude, esse vazio, essa irritabilidade, você consegue manter o teu funcional ali dentro da sociedade, do trabalho, da família. E com isso você vai se mantendo usuário da nicotina e isso vai se estendendo ao longo de anos e anos e vão surgindo as consequências que a gente já sabe na sua saúde. Então, isso tudo eu relembrei para falar que os sintomas de abstinência, eles não são tão intensos. Eles incomodam? Sim. Eles vão te tirar do foco? Eles vão tentar te tirar do foco? Sim. Você vai aprender a lidar com eles, mas você tem que saber que isso vai passar. Nos primeiros dias isso vai ser pior, e em 1, 2 semanas isso vai melhorar, e na terceira para a quarta semana a tendência é que isso desapareça. E daí desaparece a minha vontade de fumar? Não, porque a gente ainda está desfazendo aqueles hábitos, né? Que são aquelas situações condicionadas ao uso do cigarro. Então, pensa aqui comigo, se fosse apenas o nível de nicotina que você precisaria manter no seu sangue para eliminar os sintomas de abstinência, você fumaria no máximo 7 a 8 cigarros, né? Então, a gente já fez essa conta, descontando o período que você dorme ali, 8, 10 horas, se a gente contar que a nicotina dura no teu sangue cerca de 2 a 3 horas, você não precisaria de mais de 7, 8 cigarros por dia, só para aliviar os sintomas da abstinência. O restante dos cigarros são vinculados a esse efeito condicionado. Então, eu condicionei o cigarro com o meu cafezinho, eu condicionei o cigarro com momentos de estresse, e assim você começa a aumentar a carga tabágica, uma vez que lá dentro do teu cérebro, aqueles receptores que pedem mais nicotina, eles vão se tornando cada vez menos sensíveis a ela e você vai aumentando a dose. Mas ela continua durando 2 a 3 horas, né? Então, a tua tendência em aumentar, diminuir o intervalo entre um cigarro e o outro, é muito ligado aos rituais que você vai associando
a sensação e a ingestão de nicotina, né? Então, aquele hábito condicionado, né? O comportamento condicionado, que também a gente já falou aqui em outros vídeos. Então, desse jeito, a gente vai lidar com os sintomas de abstinência para te manter sem fumar, e lembrando que eles vão se tornar cada vez menos intensos e que você, em 3 semanas, vai conseguir superá-los com uma certa tranquilidade, se você reconhecer eles precocemente e tiver um plano de como agir. E aqui as sugestões são as seguintes: que você associa a esses momentos alguma atividade física, por exemplo. A gente sabe que não é toda hora que você pode sair correndo, sair, dar uma caminhada, né, quando sente vontade de fumar. Mas, por exemplo, o cigarro da manhã costuma ser o cigarro mais desejado do fumante. Por quê? Porque ele passou 8 a 10 horas dormindo, o nível de nicotina dele está zerado, e é o cigarro que dá, entre aspas, maior prazer, porque ele alivia um período maior de abstinência. Então, de repente, se você conseguir pôr a tua atividade física nesse horário da manhã, você vai começar a substituir um hábito ruim, que era fumar, né, por uma associação boa, que é aliviar teu estresse ou a tua sensação de vazio com uma atividade física. Aquilo vai preencher aquele momento que te reforça a vontade e o desejo de fumar. Então, isso é uma boa dica se você conseguir inserir essa atividade física, e eu aconselho fortemente que, se você não faça nenhuma, que você nesse momento comece, nem que seja uma coisa muito leve, como fazer uma caminhada de 10 a 15 minutos, lembrando que a fissura, ela dura cerca de 5 minutos, 5 a 7 minutos. Então, se você sair para caminhar 5, 10 minutos, você já lidou com o pico máximo ali de estresse, de irritabilidade da falta da nicotina. Então, essa é uma tática que é muito efetiva, a atividade física. Ir a um local onde fumar seja proibido. Então, você acha que não vai dar conta, que está perdendo ali o controle daquela situação, vá para um cinema, vá para um teatro, vá para um lugar onde é proibido fumar. Esteja com pessoas dentro enfim, de um restaurante, de algum lugar onde não é permitido fumar, que aquilo vai te distrair, aquilo vai fazer passar esses 5 minutos mais críticos, e você não vai depender apenas da sua força de vontade de estar sem o cigarro, mas você vai se auxiliar de um ambiente que realmente isso não seja permitido. Ter à mão lanchinhos saudáveis, água, chá sem açúcar. Se o café for um gatilho para você fumar, é bom evitar isso, mas bebidas geladas ou apenas água, ter sempre uma garrafinha na mão, sempre, sempre ajuda, porque a sensação que o fumante tem é que ele precisa ter alguma coisa na mão e precisa ter alguma coisa para levar à boca. Então, é uma tática muito empregada você ter castanhas, ter cenoura, aquelas cenourinhas baby carrots, aquelas cenourinhas bebês, ou cortar cenoura em palitinho para você poder mastigar, né, comer aquilo ali, ter esse preenchimento da necessidade de levar algo à boca. Cravo também, o cravo ele estimula de uma forma ali as papilas gustativas que mantém aquele sabor na boca, e isso pode já preencher aquele espaço de tempo onde você se lembra, se recorda de ter a fumaça na boca, né? Apesar de que o gosto não é agradável do cigarro, mas essa sensação, né, de estímulo da mucosa da boca também é uma recordação que está lá no teu sistema límbico, e o cravo, por ele ter esse sabor que se mantém por mais tempo, assim como a menta, né, a canela, isso pode auxiliar nesse momento de fissura, né, mais abrupto assim de sintomas. Então, ter um lanche saudável, porque lembrando que a gente não quer que você substitua por doce, por coisas calóricas, para não correr o risco de engordar, que é uma preocupação grande quando você decide parar de fumar. Você pode ter essas coisas à mão. Então, água, castanhas, uma barrinha de cereal, cravo, canela, stickerzinho de cenoura, né, cortado em palitinho, para você mastigar aí por esses 5 minutos. Outra dica, se você for adepto disso, e também é um momento legal se você já tinha interesse em desenvolver, técnica de meditação.
Se não é a tua praia, não vai tentar colocar isso, já está fazendo uma mudança grande, necessária na sua vida, que é parar de fumar, não se estresse em tentar aprender outra habilidade agora. Mas se você já pratica, pô, excelente colocar mais presente aí para te auxiliar nessa parada. Porque você fumando, você não fumando de manhã e preenchendo isso com atividade física ou com um momento de meditação, você já tem esse período mais crítico ocupado com uma coisa que te distrai, que te põe em harmonia com teus pensamentos, faz você relembrar dos seus motivos para parar de fumar. Se bem que meditar é mais tentar esvaziar a mente de pensamentos, né, do que relembrar isso naquela situação específica. Mas se você já pratica meditação, é uma excelente forma de você inserir essa grande aliada no seu objetivo, no seu caminho e no seu planejamento para parar de fumar. Se você não medita assim, como eu, infelizmente ainda não sei essas técnicas, você pode simplesmente concentrar-se na sua respiração, dando 2 inspirações muito profundas, marcando ali num cronômetro seus 5 minutos para tirar, fechar seus olhos, respirar fundo e prestar atenção na sua respiração, que eu creio que é uma das formas que a gente começa a se conscientizar do nosso corpo e esvaziar a nossa cabeça dos pensamentos e entrar nesse processo de meditação. E eu quero muito estudar sobre isso, mas tenho certeza que auxiliaria muito, muito o processo de parar de fumar. Muito forte essa parte, tira essa parte de meditação que eu não gostei. Então, volta ali na parte de mastigar cravo, cenoura, não sei o quê. Outra técnica é a gente se concentrar na nossa respiração. Então, isso vem de conhecimentos de meditação, mas se você não medita, não tem essa prática ou né, não sabe como meditar, não é o momento, talvez, de você pôr esse estresse de aprender essa técnica nesse momento, mas você pode se valer da técnica de respiração, que é uma forma da gente focar só no eu, no corpo, né, no ar, entrando e saindo, né, focar na sua respiração, e isso vai te fazer passar por esses 5, 10 minutos daquela ânsia, daquela inquietude, do desejo de fumar. Outra técnica é você lembra daquela pessoa que você pediu ajuda lá no começo, você pode mandar uma mensagem e falar, olha, conversa em 5 minutos comigo, me liga ou me manda mensagem aqui, me manda um meme, me fala, me conta qualquer história, e você se distrai com alguma coisa ali naquela situação, ou ela te relembra desses motivos que você listou para parar de fumar, e consegue combater esse momento de sintomas mais intensos da abstinência.